Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Como está sendo a semana lendo Doutrina e Convênios dessa semana, né? Esse vídeo é da semana passada, foi a aula que foi dada no domingo, tá bom? Doutrina e Convênios 10 e 11, tá? Como vocês puderam ver no estudo com a família, o pessoal, Doutrina e Convênio 10, o senhor, ele fala, ele chama atenção, né, de Joseph Smith, em relação às 116 páginas que foram perdidas, e ele também ensina, né, a gente a discernir o que é a obra de Satanás, compreender que existem duas obras, a de Deus e do inimigo. E nós estamos sujeitos, se não prestarmos atenção, se não compreendermos, né, o que está acontecendo em torno de nós, acabamos estando sujeitos a servir o inimigo e não o Pai Celestial, né? E a seção 11 ensina também algumas coisas importantes sobre como nós podemos pregar o Evangelho, o que precisa para pregar o Evangelho com sucesso, né? Então, começando pela seção 10, nós vimos assim, né, pela história que Joseph, ele traduziu 116 páginas e ele estava trabalhando com Martin Harris, né? Joseph não podia trabalhar naquele momento, assim, trabalhar na fazenda, né, para poder ganhar o dinheiro. Ele tinha que trabalhar o tempo todo na tradução, como o senhor o disse. E Martin, ele acabava investindo o tempo e o dinheiro dele para que o profeta pudesse realizar, né, essa obra. Entretanto, a família de Martin começou a pressionar demais para querer ver essas placas ou então eles iam realmente continuar pensando que Joseph era um charlatão, um mentiroso, porque ninguém podia ver naquele momento, né, as placas, o senhor não o permitia. Então, a família de Martin achou que ele estivesse enganando, né, Martin Harris. Então, Martin chegou em Joseph e eu preciso das placas. Não posso, né, as placas. Então, por favor, me deixa levar os manuscritos só para eles verem que realmente é uma obra do Senhor, que eu estou trabalhando, que eu estou investindo numa coisa que é de Deus, né? Que realmente é real, é verdadeiro. E essa pressão que ele exerceu sobre Joseph, que Joseph perguntou para o Senhor uma, duas, três vezes, na terceira vez, já que nas duas primeiras Joseph acabou não obedecendo, né? O Senhor disse não. Na terceira, o Senhor disse que deveria ser feito, então, do jeito da vontade deles. E esse jeito da vontade deles levou à consequência da perda do início das placas de ouro, né? Que nós não temos devido à iniquidade, né, das pessoas na época que roubaram, né, essas 116 páginas. Entretanto, na grande sabedoria do Senhor, ele já sabia que isso poderia acontecer. E então ele pediu para Joseph, né, traduzir o livro de Nef, né, a sequência, que tem muito mais detalhes, inclusive, do que o que foi perdido. Então nós vimos assim, foi um momento muito difícil, né, para Joseph e para Martin. Lá no livro Santos, volume 1, por favor, olha na Biblioteca do Evangelho da Igreja, é um livro maravilhoso, porque ele conta os detalhes em narração, o que é muito gostoso de ouvir e de ler, alguns detalhes, sabe, da restauração do Evangelho, da vida dos santos como eram naquela época. Então, aqui quando a gente lê Doutrina e Convênios, você vê as sessões, quando você lê ou escuta santos, você já localiza as sessões naquele cotidiano que eles estão passando, tá? Na vida deles do dia a dia. Então, quando o Martin Harris chega, né, para aquele jantar que a Emma Smith preparou junto com o Joseph, ele já estava se comportando de maneira bem diferente do que ele é. E quando ele está para se servir, ele para e Joseph já percebe, né, que ele perdeu, né? Martin ele diz: "Perdi minha alma." E Joseph, em que você perdeu o manuscrito, está tudo perdido, né? Diz Joseph Smith. Então, ele tinha sido orientado por Deus, mas devido à pressão, ele acabou cedendo, né? Ele confiou mais no braço da carne do que no conselho do Senhor. E isso não é uma coisa, tá, para gente
julgar Joseph, porque cotidianamente nós somos pressionados no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, na família. Nós conhecemos o que o Senhor espera e nós somos pressionados e algumas vezes cedemos, né? E isso, a gente às vezes pensa, isso daí não vai dar nada não, mas isso tanto pode ser uma coisa que te prejudique na hora, como prejudique depois, né? Você pode ser uma pessoa que não vai ser digna de confiança depois, se você quiser fazer a coisa certa, mas não era você que tinha, né? Então, nós precisamos ter a retidão que o Senhor pede que a gente tenha, né? E eu me lembrei aqui, por exemplo, de José, do Egito. José, ele esteve num momento onde ele foi extremamente pressionado, né? Tava lá a esposa de Potifar, né, tentando fazer com que José pudesse ceder à tentação. E José simplesmente saiu correndo, deixou a roupa lá na mão dela e saiu correndo àquela pressão que ele estava passando, né? E muitas vezes, né, a gente precisa sair correndo, né? Sair daquele ambiente. Outras vezes nós nos colocamos na situação de pressão. Não tem lugares que nós não precisamos estar, com pessoas que nós não precisamos falar, né? E a gente se coloca nessa situação. Ah, não, é uma festa, vai ter bebida, vai ter. Algumas pessoas até se escondem, mas usam droga, mas eu não vou usar, eu não vou beber, então para mim. E isso é uma situação de pressão, porque todas as pessoas, ou a maioria das pessoas vão estar ali, os seus amigos, né, alguns amigos, os grupos. Você não vai fazer isso, mas você também é careta, ou às vezes nem vai falar, né, mas vai olhar de uma certa forma, você vai se sentir constrangido, ou então, não, eu sou o bonzão, né, eu vou fazer também. Então, assim, é uma coisa desnecessária, né? Estar num grupo de pessoas que você sabe que só fofoca, 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 fala mal de líder, etc, etc. Não, não vai edificar, né? E depois a gente se sente muito mal, né? Quando a gente cede à pressão. No caso de Joseph aqui, ele falou, tá acabado, né, para mim. O menino desde 14 anos era treinado para poder, quando tivesse maior de idade, pegar as placas, né? Todo ano o Anjo Moroni ia lá, preparava ele para esse momento. Até agora, né, ele estava sofrendo muitas pressões, vizinhos, né, falando mal dele, jogando pedra, jurando ele de morte, e ele estava firme ali. E de repente, né, com esse deslize, né, essa pressão de Martin Harris, ele acabou cedendo. Então ele estava se sentindo muito mal. Então o Senhor começa a falar com ele, né, a falar com todos nós, né, na sessão 10. Vamos conhecer. Primeiro, vamos entender. Nós estávamos, como disse Apocalipse, né, a Bíblia, nós estávamos na pré-existência e houve uma grande guerra nos céus. Uma grande guerra, a gente já conhece essa história, né? E ficou dividido entre o Senhor e Satanás. E o Pai Celestial escolheu Jesus Cristo para poder nos salvar. Escolheu o plano que Jesus poderia executar. E o inimigo simplesmente, né, pegou 1/3 dos nossos irmãos que estavam lá e que apoiavam ele, ficaram do lado dele, e entramos em guerra nos céus. Entramos em guerra. E essa guerra continua aqui na Terra. Ela continua o tempo todo, né? E nós precisamos saber como ganhar essa guerra. E o Senhor, em Doutrina e Convênios 10, ele ensina como ganhar essa guerra. E não é complicado, gente, mas precisa, exige atenção, exige vigília, tá bom? Então aqui ele fala, por exemplo, né, o que aconteceu, o Senhor explicando. O inimigo foi lá, incitou o coração dessas pessoas, né, para que elas pudessem mentir, pegar esse manuscrito e criar um plano, bolar um plano e mentir e desacreditar da tradução que você está fazendo pelo meu poder, né? Então, o que eles pensaram? Vamos pegar, vamos esperar ele traduzir de novo, a gente modifica algumas coisas importantes e aí a obra vai ser desacreditada, né? As pessoas não vão levar mais a sério essa obra. E aqui ele fala também, né? Ele fala assim que, sim, o inimigo.
O Senhor falando, sim, diz-lhes, enganai e ficai à espreita para apanhar a fim de destruir, pois eis que nisso não há dano. Olha, ele tenta convencer, o inimigo tenta convencer aqueles homens, né, que ó, isso que vocês vão fazer não tem problema não, é tranquilo. Sabe por quê? Ele diz aqui, ó, e assim os lisonjeia e diz-lhe que não é pecado mentir, a fim de apanhar um homem em mentira para destruí-lo. Então, né, como o inimigo falasse, ó, vocês, né, esse homem é um mentiroso, Joseph Smith é mentiroso, então não tem problema nenhum vocês mentirem, vocês criarem esse plano aí. Quando mentir é pecado em qualquer situação, né? O Senhor diz lá na Bíblia, a verdade vos libertará. Às vezes, né, você fala assim, não sei não, hein, irmã Marilisa, porque às vezes a gente conta a verdade e entra em cada fria, eu vou falar para você. Como que o Senhor fala assim, foi em Doutrina e Convênios que a gente viu mesmo, fazei o bem, pequeno rebanho, deixai com que o mundo e o inferno venha contra vós, porque se estiverdes comigo, vencerás qualquer situação. A princípio, né, parece que aquilo não me ajudou, mas o Senhor está ali e Ele vai arrumar os caminhos, desde que a gente não minta, né? Às vezes parece bem difícil, né? Porque muitas vezes a gente mente porque quer agradar a outra pessoa. Não, eu vou falar o que aquela pessoa quer ouvir. É mentira, né? Então, minha mãe dizia isso, né? Minha mãe odiava mentira. E aí ela falava assim, olha, eu prefiro que alguém me conte uma triste verdade, muito triste, mas que não me conte, né, uma mentira maravilhosa, né? Então, é isso que o Senhor está falando, olha, é assim que o inimigo engendra, né, as pessoas, ele incita o coração, e assim os lisonjeia e conduz até arrastar suas almas para o inferno, e assim os faz cair em suas próprias armadilhas. E assim vai, de cima para baixo, de cá para lá na terra, procurando destruir a alma dos homens. Então, se alguém puder organizar o objetivo do plano do inimigo, destruir as nossas almas. Como ele não conseguiu um corpo como nós, né, que ficamos do lado de Jesus Cristo, eles foram jogados aqui na terra sem corpos, não ganharam esse presente, né, de Deus. Eles tentam destruir os nossos corpos e a nossa alma, né, o tempo todo. Então nós precisamos entender que quando nós escolhemos o mal, estamos prejudicando a nós mesmos. O inimigo já está prejudicado, né? Ele não tem salvação. Ele não tem corpo, ele não tem bênçãos, mas nós merecemos essas bênçãos por termos ficado do lado de Jesus Cristo. Então não vamos jogar tudo fora, né? Vamos nos esforçar bastante, continuando do lado de Cristo na guerra aqui, na terra, né? Então, ele diz que o inimigo ele endurece o coração das pessoas, né? Por conta de tudo isso que ele arma, que ele faz, ele endurece o coração para que as pessoas ajam da maneira que ele quer, né? Da maneira que ele quer. E depois a gente se sente muito mal, né? Ele não, mas a gente se sente muito mal, muito envergonhado, né? Mas o Senhor é tão bom que o que ele faz, né? O que o Senhor quer para nós? Ele diz, arrependa-te e volta para mim. Você vê, o Senhor, ele nos defende quando a gente está lá no fim do poço. O inimigo joga a gente dentro do poço, né? Achando que pode e às vezes, né, até acaba destruindo mesmo muitas pessoas. Então a gente precisa ficar atento para saber de que lado a gente tá, né? Então na sabedoria de Deus, ele já sabia que isso poderia acontecer. Então ele falou para Joseph Smith, traduz Nefe, o livro de Nefe, né? Ali tem mais detalhes do que o começo das placas. Não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Então, olha a sabedoria do Senhor. Ele está muitos passos à frente do inimigo. Lembra lá no Jardim do Éden? O que aconteceu? Ele achou que se Adão e Eva comessem do fruto, todo o plano do Senhor cairia por terra, né? Os primeiros humanos que nasceram aqui com seus corpos. Ele falou, não, vou acabar com isso aqui.
né, no Jardim do Éden, para não continuar isso. E ele mentiu, né, contou uma meia verdade para Eva e iludiu, e eles comeram do fruto. Então, ele achou que estava acabando com a obra, mas na realidade o Senhor já tinha preparado tudo para quê? Se Adão e Eva comessem do fruto e morressem na carne, né, começassem a ia perder naquele momento a imortalidade, iam acabar morrendo. E aquele ato também faria com que eles morressem espiritualmente. Se eles não se arrependessem, se eles não modificassem, né, suas vidas, duas mortes aconteceriam. A morte física, que acontece até hoje, e a morte espiritual, que vem, que entra no Jardim do Éden por meio do pecado. Com Jesus Cristo, nós podemos acabar com a morte espiritual, porque ele expiou por nós, né? Expiou por todos os pecados, desde o primeiro ser que foi Adão e Eva, né? Até o último que vai nascer. E ele venceu a morte física, ressuscitando, e disse que todos ressuscitariam e voltariam com seus corpos novamente. Então percebe que não tem como vencer a sabedoria de Deus. Ele já pensa muito, muito, muito à frente, né? Mesmo do inimigo, tá bom? Das nossas almas. Então, lá em 10, 38, 39, fala um pouco sobre isso. E agora, em verdade, eu te digo que um relato daquelas coisas que escreveste, que saíram de tuas mãos, está gravado nas placas de Nefe. Sim, e lembra-te de que naqueles escritos se mencionava que um relato mais minucioso destas coisas fora feito nas placas de Nefe. E a gente tem as placas de Nefe. Então, nós não precisamos nos preocupar com as 116 páginas que foram perdidas, ok? Como então vencer Satanás? Né? Doutrina e Convênios 10 fala como? Lá em Doutrina e Convênios 10.5, escritura do seminário, né? Tem muito jovem de seminário que ainda está decor essa escritura. Ora sempre para que saias vencedor. Sim, para que vença Satanás e escapes das mãos dos servos de Satanás, que apoiam o trabalho dele. Gente, a gente não falou que não era complicado? Ora sempre. Sempre. Não é uma vez cada 3 dias. Ah, não, eu toda semana oro. Sempre é acordar de manhã, né? Com sinceridade, com fé. Agradecer porque toda a noite dormimos bem. Quantas pessoas durante a noite passam por tantas coisas, infelizmente. E a gente acorda de manhã, tudo bem, e não lembra de Deus, né? Orar de manhã porque a gente tem um dia inteiro pela frente, né? E a gente não sabe quais são os planos do inimigo. Mas o Senhor, como a gente falou, passos à frente, já sabe. Mas Ele quer que um humilde filho coloque Ele nos planos. Senhor, vai na frente, né? Com teus anjos, com a tua vontade, prepara um caminho para que eu não caia nas ciladas, né? Do inimigo. À noite é a mesma coisa, né? Na hora de comer, gente, durante o dia, você vai comer, às vezes a pessoa assim, eu vou fazer a oração do almoço. Já tá bom, gente. Mas tem comida que você come durante a tarde, às vezes na rua, nem sabe como foi feito, né? Tem ali as bactérias, tem um monte de coisa nas comidas, gente, tanto da rua quanto da nossa casa, que a gente não vê. Não tem, ninguém tem ali um olho biônico, né? De poder ver todas as coisas, mas Deus tem. Então, quando você ora pedindo para que abençoe o alimento, você está falando, Senhor, vai lá. Acaba com tudo, que nada disso faça mal a nenhuma célula do meu corpo, né? E à noite, pedir para o Senhor, né? Agradecer pelo dia todo, né? Pela paz. E se aconteceu uma coisa muito ruim, e que você naquele momento teve sabedoria, que sabe que o Senhor foi lá e de alguma forma melhorou, minorizou aquele mal. E à noite, para dormir também, né? Pedir para o Senhor proteção. Então, veja, orar sempre para que saias vencedor, para que vença Satanás e os servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. E servos do inimigo não são só aqueles que não têm corpos e que estão aqui sobre a terra. São também pessoas na terra. Tem pessoas aqui na terra que assumiram o mal.
que querem realmente servir Satanás, que não se importam com ninguém, desde que ele tenha todas as coisas necessárias, como poder, dinheiro, né? E a pessoa é má mesmo. Então existem servos de Deus aqui também, servos do inimigo aqui também, né, na Terra. E a solução é orar. Orar com fé, com reverência, com respeito, sabendo com quem nós estamos falando, né? Às vezes a gente começa uma oração e se distrai, vai não sei para onde. Então, assim, antes de orar, pensar no que vai falar, o que precisa, concentração, né? Para a gente poder conseguir estabelecer uma comunicação com Deus válida, sabe? Uma comunicação que vai realmente nos trazer aquilo que é necessário trazer naquele momento. Seja qual for a bênção, se é uma revelação, né? Se é uma proteção, se é uma súplica, enfim, né? Receber o que é necessário que nós precisamos naquela hora. Então, aqui na nossa lição, agora entrando para a sessão 11, a gente vê algumas instruções para pregar. Então, o senhor ali na sessão 11, se vocês puderem já começar a abrir aí os seus cabeçalhos, né, da sessão, o profeta, ele recebe uma revelação para Iron Smith, que é o seu irmão, né, lá em Harmony. Então, ele fala para o irmão, né, o irmão estava ansioso para pregar o evangelho, né, ele queria participar da obra, mas o Senhor dá alguns conselhos para ele. Então, o Senhor fala lá em Doutrina e Convênios 11:21. 11:21, ele diz assim: não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra, e então tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Às vezes a gente quer, né? A gente quer assim, nossa, eu quero dar um discurso, falar para minha vizinha o quanto eu estou feliz, né, com o evangelho. Beleza, você pode falar sobre os seus sentimentos, mas muitas vezes você não tem um conhecimento suficiente para falar sobre aquilo que a vizinha tá te perguntando. Tá, naquele momento você não tem o conhecimento, você pode dizer para ela, né? Olha, foi muito boa essa pergunta que você fez. Eu não tenho muita certeza de onde eu vi, enfim, né? Não mente, fala a verdade. E eu vou trazer para você uma resposta bem certeira, tá? Em relação a isso. Beleza. Mas a gente pode se preparar mais lendo as escrituras, porque às vezes o espírito naquele momento tá tão bom para ensinar e de repente você não sabe aquilo, né? Que o espírito pediu para falar. Como ele vai fazer você lembrar de uma coisa que você não sabe? A mesma coisa no vestibular, né? A pessoa não estuda nada, aí chega lá naquela carteira e fala, não, é só orar. Aí ora, me ajuda a passar, me ajuda a passar. O Senhor manda seu Espírito Santo para eu poder responder tudo isso, mas vai lembrar do quê? Não estudou nada, né? E seria até injusto, né? Muita gente estudou, a gente não estudou nada, mas acho que porque, né? Vai passar mesmo sem estudar e que o espírito tem a obrigação de fazer lembrar, né? Olha aí o cuidado, né, que a gente deve ter, né? Então, quando ele fala isso, né, fala para Iron, ele está falando, ó, aprende o evangelho primeiro, aprende a minha palavra, depois você vai poder sair e falar para todo mundo. Eu já vi casos, né, inclusive na igreja, de pessoas que tinham muito pouco conhecimento sobre um princípio e mesmo assim falaram o que veio na mente, e isso causou muito espanto, né, e escândalo também para as pessoas que ouviram, porque aquilo que foi ensinado foi completamente diferente daquilo que é, e era tão assim que assombrou, né, assustou aquelas pessoas. E não tem como o espírito testificar daquilo, porque é mentira. Então esse conselho que é dado para Airo é muito importante para nós também, tá bom? Ele continua, né, lá no versículo 18, voltando um pouquinho, ele diz assim: outra coisa que é necessário para pregar o evangelho, guarda meus mandamentos. Guarda meus mandamentos, né? Nós não somos perfeitos, né? Se a gente esperar para ser perfeito para ensinar o evangelho, ninguém vai ensinar o evangelho, porque na terra perfeito só foi Jesus Cristo. Mas o Senhor está pedindo isso por alguns motivos. Eu, por exemplo,
começo a pensar aqui que se nós somos esforçados, nós realmente tentamos guardar os mandamentos, o nosso exemplo pode ensinar mais que as nossas palavras, né? As pessoas falam, ó, aquelas pessoas ali se esforçam muito para, né, guardar as coisas do Senhor e tudo, e quando nós vamos acabar caindo em alguma coisa, eles sabem que somos seres humanos, mas somos um exemplo importante, né, para as pessoas que estão ao redor. Agora, se eu deliberadamente, né, eu só professo a minha fé, a minha religião, mas eu não guardo, é muito difícil que as pessoas tenham o desejo de seguir o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? Porque nós acabamos sendo um exemplo negativo, né? Outra coisa é que a retidão traz o Espírito para perto de nós, né? A porção do Espírito é maior de acordo com a retidão que nós temos. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que ele esteja do nosso lado. Então, guarda os mandamentos, uma das coisas necessárias, né, para ajudar a pregar o Evangelho, um dos conselhos que é dado para Iron e para nós também. Ele também fala no 12, no 13 e no 14, ele diz assim: e agora, em verdade, eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, agir justamente e andar em humildade e julgar com retidão, perdão. E esse é o meu espírito. Então, você veja bem, adquire a palavra, anda em retidão, né? Guarda os mandamentos e confia no Espírito. Você conhece a palavra, você guarda os mandamentos, aí o Espírito vem, aí o Espírito fala para você o que tem que fazer e a gente sai pela tangente. Não cumpre o conselho que o Espírito dá. Não tem como dar certo. Ele diz aqui no 13: em verdade, eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Você vai fazer isso com tanto prazer, porque você sabe pelo Espírito, você teve uma impressão, um sentimento muito bom de que aquilo que você estudou é verdade. Então você vai ter o desejo de compartilhar isso com as pessoas e vai ter coragem de pregar o que você está falando, porque o Espírito tocou você, né? Você tem um testemunho pessoal. Ele diz ainda no 14: e então saberás. Ou seja, por esse meio saberás todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim, com fé, acreditando em mim que receberás. Olha que bênção, né? Ele explica exatamente o que fazer, né? Para tudo, né, gente? Não só para pregar. Olha que bênção, né? Para tudo. Você já teve, com certeza, uma experiência como essa, sabe? Que o Espírito iluminou a mente, às vezes veio uma inteligência na tua mente naquele momento, sabe? Uma resposta que você percebe que não é de você. Que você, tipo, é como se você não tivesse a capacidade de chegar naquilo. E você vê aquela inspiração, né? O Espírito iluminando a mente, né? Para poder falar a coisa correta, né? Então tá bom. Aí, aqui a Julie B. Beck, nós vamos terminar com uma citação dela, né? Que tá lá no Vem Segue-me. Ela é ex-presidente da Sociedade de Socorro. Ela diz assim: a capacidade de qualificarmos para receber revelação pessoal, de recebê-la e agirmos de acordo com essa inspiração é a habilidade mais importante que podemos adquirir nessa vida. Verdade, né? Então ela tá resumindo para nós, essa qualidade é uma qualidade, isso, né? Uma capacidade de qualificar-se para receber essa revelação. Porque se nós não recebemos revelação, e o nosso caminho na Terra, como vai ser? Quem vai nos iluminar? Diante de toda essa pressão que a gente comentou aqui, né? Quem vai nos aconselhar? Não vai por aqui. Não fala isso. Ó, age assim. Faz dessa forma. Ó, seu filho tá passando por isso, isso e isso. Ó, sua filha tá precisando de conselho. Enfim, quem vai nos ajudar diante de tantas coisas que nós não enxergamos, mentes que nós não lemos, situações que nós nem imaginamos, a viver e a fazer as coisas da forma correta,
né? Então, receber revelação é muito importante. O dom do Espírito Santo que foi nos dado, né, no batismo de fogo, que é quando você recebe o Espírito, ele é, como ela disse aqui, né, a principal, coisa mais importante que a gente pode receber aqui, né, a habilidade mais importante que nós podemos receber aqui. Então vamos usar, vamos utilizar. Sabe assim, aquela historinha que, eu não sei se vocês já ouviram, né? Aquela historinha que o homem, ele ganhou, né, uma passagem para andar de navio, uma viagem de turismo, e ele não tinha dinheiro, na realidade, né? Ele foi porque ele ganhou essa passagem. E chegando lá, ele via aquele monte de gente, né? Tudo arrumado, talvez. Ele se sentia, né, uma pessoa menor perto dos outros e ficava dentro do quarto. Ele levou um monte de bolachas e comia. Comia bolacha de manhã, comia bolacha no almoço, comia bolacha na janta, porque ele falava: eu não tenho dinheiro para sair daqui e me juntar no jantar com as outras pessoas. Enfim, passaram-se 3 dias, né? O homem já devia estar amarelo de tanto comer bolacha. E quando ele sai, né, para poder ir embora, o garçom, a pessoa responsável, fala: Nossa, senhor, o senhor esteve bem, né, durante a viagem? Eu não ouvi nas refeições. O senhor também não buscou ajuda? Tá tudo bem com o senhor? E ele falou assim: Não, está tudo bem, está tudo bem. Ai, mas que pena que o senhor não pôde estar nas refeições, um jantar, coisas tão gostosas, maravilhosas, tudo gratuito e o senhor só dentro do quarto. É uma pena, né? Mas de qualquer forma foi um prazer, né, ter o senhor aqui na viagem de turismo e eu espero que o senhor possa vir mais vezes. Tem noção, né? Eu acho que se eu escuto isso, eu fico. Ouvir que durante 3 dias tudo que tinha naquele navio era gratuito para comer e beber e ele ficou comendo bolachas. Essa é a atitude de nós membros quando o senhor serve uma comida maravilhosa, evangelho, todos os princípios, doutrinas, coisas que podem, né, nos dá o batismo de água e o batismo de fogo, que é o dom do Espírito Santo, e a gente nada de orar e pedir revelação, a gente nada de utilizar as coisas que são ensinadas para a nossa vida ser melhor, né? A gente fica lá comendo bolacha espiritual. Fraco espiritual, fraco, não tem vontade de ler as escrituras, ora pouco, quando ora com fé, só para bater o cartão, nós estamos comendo bolacha, né? Então, enfim, jejum, dízimo, todas as coisas que o Senhor dá é para o nosso bem. Ele não precisa de nada disso. Ele deu esse farto alimento espiritual para que a gente pudesse vencer Satanás e voltar para ele em segurança, né? Então, eu sou muito grata pela sessão 10, pela sessão 11, sou muito grata pelo dom do Espírito Santo. Muito grata. É como o Senhor falou aqui: poderá saber de todas as coisas, olha lá, saberá todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim, com fé, acreditando em mim que receberás. Tudo, gente. Eu tenho experiência de muita coisa, né? Que orando com fé, que eu precisava, nossa, e que o Senhor, às vezes, imediatamente. E às vezes, conforme eu ia ponderando, pensando sobre aquilo, ele me deu a resposta pelo Espírito. Mas ele dá. Então, não vamos comer bolachas. Eu testifico que essas coisas são verdadeiras. Eu tenho um prazer de testificar dessas coisas, porque eu vivencio, eu sei que muitos de vocês vivenciam e podem prestar esse testemunho. Se você quiser prestar seu testemunho, deixa aqui embaixo no YouTube, tá? Outras pessoas podem ler e podem ser tocadas também, ok? Em nome de Jesus Cristo, amém.